Cara, a verdade é que sim, você pode ter uma rotina péssima, você pode comer mal, você pode dormir mal, trabalhar de madrugada e ainda assim ter sucesso na sua vida, ter sucesso na sua carreira. Isso é possível. Eu diria, na verdade, que a maior parte dos empreendedores no começo, eles não tinham uma vida regrada, eles não tinham uma vida saudável, comia fast food e ficava trabalhando até tarde. Você pode ver as próprias pessoas de Wall Street, cara. Os caras comiam hot dog na rua, uma comida extremamente ruim de se comer e nada saudável, e ganhavam muito dinheiro mesmo assim. Viviam um estilo de vida completamente caótico. Muitas vezes até usando drogas para trabalhar mais ainda, né? Usando medicamentos. A verdade é que dá para você ter sucesso, ganhar muito dinheiro com esse tipo de vida. Só que não vale a pena. No longo prazo, isso vai literalmente corroer você por dentro. Se não for te levando para algum vício, né, para diminuir o estresse ou aumentar a produtividade, provavelmente, cara, você vai ser um cara sedentário, você vai engordar. Cara, eu tenho amigos meus que quando eu conheci eles, eles tinham até um estilo de vida saudável, iam para academia e depois eles cresceram muito de tamanho, né? Ficaram bem grandes. Talvez algumas pessoas aqui até saibam de quem eu tô falando. E não foi só meus amigos, eu também, né? A minha rotina foi ficando bem estressante conforme eu fui ganhando mais dinheiro. Então eu sempre prezei por organizar isso muito bem, organizar o tempo que eu estou trabalhando, traquear, né, cronometrar o tempo que eu estou trabalhando, aceitar só as demandas que eu consigo, porque, cara, lá no começo, lá em 2022, 2023, quando eu comecei a entrar no mercado, comecei a ganhar mais dinheiro editando vídeos, a minha rotina era péssima, era horrível. Eu trabalhava de madrugada, eu não tinha tempo para família, não tinha tempo para amigos, não tinha tempo para namorada. O meu horário era totalmente desincronizado de todo mundo na minha vida e obviamente eu colhi muitas consequências de ter feito isso. Porém, conforme os anos foram se passando, 2024, 2025, agora 2026, eu fui mudando muito da minha rotina e mudando do jeito que eu trabalho, o tanto de coisas que eu aceito fazer, o tanto de demandas que eu aceito fazer. Fui diminuindo o número de clientes que eu trabalho, o número de horas que eu trabalho por dia, fui colocando coisas mais saudáveis na minha rotina, fui tentando ter um horário melhor para acordar e para dormir, fui tentando comer coisas melhores, não ficar só pedindo iFood. E isso é muito importante para lucidez e clareza mental, cara. Querendo ou não, quando você não dorme bem, não tem uma boa rotina de sono, não se alimenta bem, o seu corpo vai sofrer consequências com isso e logo a sua mente também vai. Então você fica um cara meio zumbi, né? Eu lembro da minha rotina quando eu era adolescente, né? Que eu ia para a escola de manhã, trabalhava no Senai à tarde e de noite eu ia para aula de inglês. E eu tinha provas importantes para fazer, principalmente nas provas de inglês que eram bem difíceis, porque eu queria ter um certificado de inglês e eram provas extremamente difíceis. Eu vivia que nem um zumbi, entendeu? Eu vivia que nem um zumbi. Pouco tempo depois, né, depois que eu completei 18 anos, 19 anos, comecei a entrar no mercado de edição para gringos, comecei a ganhar em dólar, consegui meus primeiros clientes. Eu fui lotando a minha agenda porque eu queria ganhar cada vez mais e mais e eu queria subir muito rápido. E eu realmente subi muito rápido, pô. Os meses que eu passei em São Paulo trabalhando, eu cresci muito o tanto que eu ganhava por mês, né? Eu fui ali de, pô, 10 mil reais para 30 mil reais em questão de meses. Só que isso custou muito da minha saúde e do meu mental também. E conforme os anos foram se passando, eu fui equilibrando melhor com quantos clientes eu trabalhava, quanto tempo eu gastava por vídeo. E tudo isso é negociação, né? Se você deixar, cara, se você deixar, as pessoas sobem nas suas costas e fazem com que você trabalhe muito mais do que você devia. Então é muito importante também você impor limites, né? Pô, se eu deixasse, tinha cliente gringo meu que passava 6 horas em call comigo revisando o vídeo na madrugada. Cara, quantas vezes antes de eu começar a respeitar um pouco mais a minha rotina e meus horários, eu não começava a editar o vídeo, sei lá, às 6 da manhã, começava a editar o vídeo do cliente, entregava o vídeo às 10 da noite e daí o cliente pedia para eu ir call com ele e eu ficava em call com esse cliente revisando o vídeo a madrugada inteira, ia dormir 5, 6 da manhã. Depois de um determinado tempo, eu nunca mais fiz isso, cara. De verdade, dava 9 horas da noite, eu desligava tudo, eu não quero mais saber de mensagem, eu vou responder as pessoas só na manhã seguinte. Um erro que muitos editores cometem também, pela liberdade que trabalhar de casa dá, que você pode trabalhar a qualquer horário, eles começam a trabalhar em horários horríveis. Então, pô, o cara acorda ali meio-dia, começa a trabalhar, vai trabalhar até 4, 5 da manhã, vai dormir, vai acordar meio-dia de novo. Pô, quantos meses eu não fiquei nessa rotina? E isso afeta relacionamento, afeta a saúde mental, afeta o seu corpo. Cara, aquela época ali de São Paulo,
eu era muito magro, eu era praticamente desnutrido, cara. Eu me alimentava muito mal, não comia bem. Se eu fizesse 2 refeições por dia era um milagre, porque às vezes eu tava tão focado ali no trabalho que eu literalmente eu nem comia. Depois, quando eu voltei para minha cidade, comecei a organizar melhor a minha rotina, comecei a demitir alguns clientes meus, né, deixar de trabalhar com eles, eu fui ficando melhor, comecei a entrar na academia, comecei a comer melhor, meu corpo foi melhorando, cara, querendo ou não, eu até cresci de tamanho, literalmente, né, o fato de eu não estar me alimentando direito fez com que eu começasse a ficar menor e cada vez mais raquítico, né, de certa forma. Depois que eu entrei na academia, comecei a me desenvolver, ficou melhor. Porém, né, nem tudo são flores. Uma vez que eu criei o canal aqui no YouTube, eu tive que me dedicar para fazer vídeos aqui também e também tinha que me dedicar para entregar coisas para os meus clientes. Minha rotina ficou muito mais estressante e eu acabei saindo da academia. E pô, hoje em dia eu não tenho um corpo assim tão da hora, mas eu pretendo voltar, né? Eu tô tentando estruturar melhor a minha rotina, tô tentando ter um horário para dormir, para acordar, tô tentando fazer as 3 refeições por dia. Pô, cara, dificilmente eu tomava café da manhã, mano. Café da manhã é uma coisa que eu comecei a tomar recentemente, porque eu não tomava café da manhã. Eu acordava e já almoçava. Inclusive, tenho problemas de estômago hoje em dia, cara. Eu tenho que tomar remédio todo dia pro estômago, né? Eu tomo Iniloc pro estômago todo dia. E se eu ficar 2 dias sem tomar o remédio, eu começo a ter refluxo. E obviamente isso foi o quê? Noites mal dormidas, foi refeições não feitas, foram refeições ruins, nada saudáveis que eu comia, foi o álcool que eu bebia. Então, cara, não é legal. Isso você colhe consequências pro resto da vida, entendeu? Tipo, esses 1, 2, 3 anos que você passa vivendo esse estilo de vida, você vai colher consequências desses anos pro resto da vida. Então, pensa muito bem, né? Claro que existem momentos da vida que você vai ter que trabalhar mais para fazer as coisas darem certo. Porém, isso não pode se prolongar tanto, cara, porque a vida cobra, o seu corpo vai cobrar, a sua saúde mental vai cobrar. Tudo bem você ficar, 6 meses, 1 ano extremamente focado para fazer as coisas começarem a dar certo. Mas uma vez que elas deram certo, você tem que começar a prestar mais atenção em outros aspectos da sua vida para você viver realmente uma vida saudável e boa. Ninguém quer ser multimilionário e obeso, cara. Eu nunca cheguei a ter um burnout de fato, mas tinha dias que, cara, eu tava tão estressado, eu tava com um sono tão horrível, que a sensação era que eu ia desmaiar a qualquer hora, de verdade. Teve dias que eu me sentia assim, eu me sentia muito mal o dia inteiro e eu ainda assim tinha que ir lá e tinha que trabalhar e ficava trabalhando em horários péssimos. Outra coisa que também acontece quando você tem uma rotina muito desregulada é que os dias passam e você nem percebe. As semanas passam, os meses passam, os anos passam e você acaba não percebendo nada. É quase como se você não tivesse realmente vivendo, entendeu? Você tá só meio que existindo, como se fosse uma máquina, como se você fosse uma máquina, mas a gente é humano. A gente precisa de um tempo para se cuidar, para se renovar, entendeu? O papel do sono, inclusive, é isso. Quando você não tem uma boa noite de sono, o seu cérebro não consegue se renovar e ele começa literalmente a definhar. Quando você não dorme, o seu cérebro começa a definhar. Então, cara, é muito importante você ter uma rotina, você tirar um tempo do seu dia para fazer um exercício. Uma das coisas que eu me arrependo muito é de ter parado de andar de bike. Eu sempre andei muito de bike, né? E eu troquei a bike pelo Uber, mas inclusive eu não vou ficar mais nesse apartamento aqui por muito tempo, né? Mês que vem eu já vou trocar de lugar para morar e eu pretendo comprar uma bike, né? Deixar essa bike lá na garagem da casa e começar a andar mais de bike, que eu acho que isso aí vai ser bem importante. Era uma coisa que eu sempre fazia, né? E desde a minha adolescência eu sempre andei muito de bike, foi uma coisa que eu parei de fazer. Inclusive, desde que eu criei o canal e parei de ir na academia, venho desenvolvendo aquele buchinho, aquela barriga, né? E, eu sou um cara magro, mano. Não tem coisa pior no mundo do que você ser magro e barrigudo. Você vira um ET do MIB, tá ligado? O bagulho é sinistro mesmo. Então é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Ser mais regrado na minha rotina, ter uma melhor noite de sono. Cara, se tem uma coisa que eu nunca consegui fazer, era dormir e acordar no mesmo horário. De verdade, isso é difícil eu conseguir passar uma semana dormindo e acordando no mesmo horário. Nessa semana,
E na semana passada eu tô de boa. Eu tô praticamente dormindo e acordando nos mesmos horários. E eu pretendo tentar manter isso por pelo menos 1 mês, 2 meses, né? Quem dera 1 ano inteiro conseguindo acordar e dormir no mesmo horário. Desde que eu saí da escola e eu não tinha mais horários fixos para fazer as coisas, ainda mais eu que trabalho de casa, você fica com um horário totalmente desregulado, pô. Antigamente, legal, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, não tinha opção. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã e, tipo, as minhas demandas, o que eu tinha que fazer no meu dia, normalmente acabava lá pelas 10 da noite, entendeu? Então, a rotina era regrada, entendeu? Eu tinha horários fixos para fazer as coisas. Sem horários fixos, as chances são que você vai procrastinar um pouco no seu dia e quando você vê no horário lá, nossa, já é 7 horas da noite, tem que começar a trabalhar. Daí você começa a trabalhar 7 horas da noite e vai até 11 da manhã. Daí é foda também. E quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não fiz isso? Fiquei ali procrastinando à tarde ou até dormindo de tarde. Daí quando eu fui ver, caramba, tem um vídeo para entregar do cliente. Daí eu ia lá e ficava trabalhando 12 horas seguidas de madrugada. Mas enfim, rapaziada, comam vegetais, bebam água, façam atividade física, tenha uma boa noite de sono, porque isso é muito importante. Tudo bem, vai ter períodos da sua vida que você vai ter que trabalhar mais que o normal. Vai, eu tive vários períodos assim, mas uma vez que as coisas já estão mais encaminhadas, que você já está conseguindo ter um pouco mais de estabilidade, tenta encontrar a estabilidade na sua vida em outras áreas também, além de só no trabalho. Bom, acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.